Olá, meus amores, hoje vamos trabalhar a página 24 do livro Apis, Língua Portuguesa, tá certo? Onde tem outras linguagens, tem pintura e poema. E tem aí, veja como a artista Stella Bonini se inspirou em uma pintura para escrever um haikai. Essa pintura aí na legenda diz que é Tarde de Verão em Arles, tá certo? De Vicente Van Gogh. Ao lado tem Tardes de Verão, o sol artista nato coloriu o chão, tá certo? Conversem sobre o que vocês acham dessa combinação de linguagens, pintura e poema. Então, nessa pintura aí, vemos que a tarde de verão, um sol muito quente, pintou o chão. Tanto é que o chão foi pintado aí de amarelo, não é? Isso quer dizer que o sol estava tão quente que coloriu o chão, não é? Então, assim, a combinação da linguagem da tarde de verão e do sol para colorir o chão, a pintura está aí demonstrando isso, tá certo? Língua, usos e reflexão. Os sentidos das palavras. Falar uma coisa para dizer outra. Sentido real e sentido figurado. Atividade oral e escrita. Aí tem aí, primeiro, releiam alguns versos do poema Voo e comparem com o texto reescrito. A. Trechos do poema. Antes que o mar se assanhe, antes que a noite chegue, enrolada no seu véu, antes que os grilos cantem, formando um grande coral. B. Trechos reescritos. Antes que o mar fique agitado, antes que a noite chegue com a escuridão, antes que os grilos cri-crilem juntos, tá? Então aí, cri-crilem quer dizer que cantem os grilos, tá bom? Olha só, veja, antes que o mar se assanhe, esse se assanhe está no seu sentido real ou no seu sentido figurado? No texto B diz que esse antes que o mar se assanhe, em vez de colocar se assanhe, fique agitado. Ele coloca assim, antes que o mar fique agitado. Enrolada no seu véu, aí no trecho B já troca isso com a escuridão. Porque tem assim, ó, antes que a noite chegue, enrolada no seu véu. Já no B tem, antes que a noite chegue com a escuridão. Quem está no seu sentido real? Enrolada no seu véu ou com a escuridão? No sentido real é com a escuridão, não é? Aí tem, antes que os grilos cantem formando um grande coral. Aí na letrinha B tem, antes que os grilos cri-crilem juntos, né? Então a gente vê que o poema A, ele está no sentido figurado da palavra. E o poema B está no seu sentido concreto, seu sentido real. Na página 25, temos a letrinha A que diz: os versos reescritos com outras palavras têm o mesmo efeito dos que estão no poema? Converse sobre o que perceberam. Não, tá? Porque, nos trechos reescritos foram empregadas palavras em sentido próprio, no B. Lembra? Quando tinha, antes que o mar fique agitado, agitado é o sentido próprio, real, que não são tão fantasiosas e ricas para a imaginação, tá? No trecho A do poema está no sentido figurado, mas no B está no seu sentido real. Letrinha B pergunta: vocês acham que o efeito é mais poético no trecho A ou no trecho B? A resposta é pessoal, tá? Mas poético, poesia mesmo, está no trecho A, porque ele está mais o quê? Sensibilizando, ele está deixando o texto mais harmonioso, mais sensível, tá? Tá dando um pouco de romantismo no texto, tá certo? Porque assim, antes que o mar se assanhe, antes que a noite chegue, enrolada no seu véu, antes que os grilos cantem, formando um grande coral. Já no trecho B, está dizendo, antes que o mar fique agitado, antes que a noite chegue com a escuridão, antes que os grilos crilem juntos. Então, o texto A está mais poético, tá certo? Do que o texto B. Quando nós nos expressamos, podemos escolher entre um sentido real ou sentido figurado das palavras, de acordo com a situação ou a intenção que temos, tá? Então, tem aí na legenda, sentido real, o sentido próprio das palavras. Sentido figurado é outro sentido que as palavras podem assumir, diferente do seu sentido próprio.
O sentido figurado ajuda a criar imagens diferentes daquelas com que estamos acostumados na realidade, tá certo? No segundo quesito temos: releia estes versos. Sonha sonhos, cor de aurora, sonha sonhos de luar. Explique como você entende as ideias a seguir. Sonhos, cor de aurora. Que sonhos cor de aurora é esse? A aurora a gente sabe que acontece logo no amanhecer, não é isso? Então, as sugestões sonhos que parecem um amanhecer, sonhos com cores de um amanhecer ou sonhos bons como um amanhecer, tá certo? Uma dessas sugestões é correta, tá bom? Escolha uma para escrever aí no seu livro. Letrinha B, sonhos de luar. Sugestões: sonhos brilhantes como a lua, sonhos que nos chegam à noite, sonhos bons como a noite de luar, tá certo? No terceiro tem: você sabe o significado da palavra rio? Leia estas frases com atenção ao emprego dessa palavra. Carlos ganhou rios de dinheiro em seus negócios. O Rio São Francisco nasce na Serra da Canastra, em Minas Gerais. Veja, a palavra rios, na frase Carlos ganhou rios de dinheiro em seus negócios, tem o mesmo sentido da segunda frase, onde diz que o Rio São Francisco nasce na Serra da Canastra, em Minas Gerais. Eles têm sentido diferente, né? Um aí está em seu sentido real e outro rio aí está em sentido figurado, tá certo? Porque Carlos ganhou rios de dinheiro, esse rios de dinheiro, não é que ele ganhou águas de dinheiro, essas coisas que não existem, então está no sentido figurado. Não, isso quer dizer que ele ganhou muito dinheiro, tá? E o Rio São Francisco está no seu sentido real. Rios de dinheiro figurado, Rio São Francisco real. Na letrinha A da página 26 tem: em qual das frases a palavra rio está no seu sentido real de um curso de água natural? Explique. Na segunda frase, não é? Porque a palavra rio está empregada no seu sentido próprio, real, curso de água natural, né? O Rio São Francisco, tá? Letrinha B. Qual é o significado da palavra rio empregada em sentido figurado? Na primeira frase, quando de rios de dinheiro, rio significa muito, grande quantidade de dinheiro, tá? Então, na primeira frase é sentido figurado e na segunda frase é sentido próprio, sentido real, tá certo? Então, na letrinha A, vocês colocam rio está empregada no seu sentido próprio, real, curso de água natural. E na letrinha B, você coloca rio significa muito, grande quantidade, está no sentido figurado, tá bom? No quarto quesito tem assim: leiam e, se possível, cantem esta canção, cuja letra brinca com a linguagem figurada. Pé com pé. Acordei com o pé esquerdo, calcei meu pé de pato, chutei o pé na cama, botei o pé na estrada, dei um pé de vento, caí um pé d'água, enfiei o pé na lama, perdi o pé de apoio, agarrei no pé de planta, despenquei com o pé descalço, tomei pé da situação, tava tudo em pé de guerra, tudo em pé de guerra. Pé com pé, pé com pé, pé com pé, pé contra pé. Não me leve ao pé da letra, essa história não tem pé nem cabeça. Vou dar no pé, pé quente, pé antepé, pé rapado. Samba no pé, pé na roda. Não dá mais pé, pé chato. Pegar no pé, pé de anjo. Beijar o pé, pé de meia. Meter o pé, pé de moleque. Passar o pé, pé de pato. Ponta do pé, pé de chinelo. Bicho de pé, pé de gente. Fincar o pé, pé de guerra, de orelha em pé, pé atrás. Pé contra pé, pé fora, a pé, pé frio, rodapé, pé. Essa canção aí é de Sandra Pérez e Paulo Tati, tá? Pé com pé. No quinto quesito da página 27 temos: com as outras duplas, faça um jogo rápido a seguir. A primeira dupla a acabar, levanta a mão. Letrinha A. Descubram e copiem 2 versos em que a palavra pé possa ter sido empregada no sentido próprio. Onde é que o pé está o sentido dele verdadeiro, real? Uma das possibilidades é: enfiei o pé na lama, tá? A gente geralmente enfia o nosso pé na lama. Despenquei com o pé descalço. A gente também fica com o pé descalço. Na letrinha B tem: copiem 2 versos em que a palavra pé esteja sendo empregada em sentido figurado.
tá? Em sentido que não é real. Uma das possibilidades, acordei com o pé esquerdo. A gente não acorda só com o pé esquerdo, a gente acorda com os dois pés, né? Botei o pé na estrada. Isso quer dizer o quê? Que pegou o carro e foi embora, né? Que viajou. Caiu um pé d'água. A água não tem pé, tá certo? E tem outras possibilidades aí que também vocês podem colocar. Isso é só uma sugestão, tá bom? No sexto quesito temos: leia os quadrinhos e responda ao que se pede. Peguei, 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 peguei. O bicho está pegando hoje, hein, Coal? Não tem graça. Essa história em quadrinho é de Leandro Robles, tá? A expressão "o bicho está pegando" foi empregada tanto no sentido real quanto no sentido figurado. Explique os dois sentidos. Olha só, no sentido real, o animal bicho, o adversário, está realmente conseguindo pegar as bolas lançadas. Então, o bicho está pegando, ele não é um bicho, ele não é um animal, tá? Então, esse é o sentido real. Mas o sentido figurado é assim, ó, as coisas não estão bem, não estão saindo como o personagem esperava. Então, o bicho está pegando, né? Quando a coisa não está bem, a gente diz, eita, o bicho está pegando. Então, essa palavra, essa expressão, nessa história em quadrinho, cabe nos dois sentidos, real e figurado, tá certo? Real, o animal bicho, o adversário está realmente conseguindo pegar as bolas lançadas. Então, o bicho está pegando mesmo as bolas. E no sentido figurado, as coisas não estão bem, não estão saindo como o personagem esperava, tá certo? Na página 28, temos na questão 7. Leia os poemas e veja como o poeta empregou a linguagem figurada. Letrinha A. No prédio onde moram outros meninos, loucos da vida de estarem sozinhos, como eu, que até hoje não apertei a campainha do vizinho. E esse textinho aí é de Ulisses Tavares, tá? Na letrinha B tem: cheguei em casa com a cabeça cheia de grilos, mas não deu no Jornal Nacional e a família não ficou sabendo. Esse texto também é de Ulisses Tavares. Na letrinha C, escreva significados possíveis para cada expressão, tá? Loucos da vida. O que quer dizer loucos da vida? O que isso quer dizer? Está no sentido figurado, né? Então, loucos da vida quer dizer que a pessoa está irritada, está revoltada, tá certo? Com a cabeça cheia de grilos. A pessoa vai estar com a cabeça cheia de grilo? Não, né? Isso quer dizer que a pessoa está com muitas preocupações, pensando em problemas, tá bom? E na letrinha D você vai escrever um verso ou frase usando uma dessas expressões no sentido figurado da palavra, tá certo? Até a nossa próxima aula e não esqueçam de se inscrever no canal, deixe o seu like, deixe comentário, tá bom? Beijos!